Informação no Girassol Jornal. Muito boa noite. Desnutrição crónica. O problema afetava 50,9% de crianças nas zonas rurais do país até 2024. Dados fazem parte do relatório apresentado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Cacolo e Mucon, da Lunda Sul, mais de 30 mil famílias passam a beneficiar de água potável. Zona de Comércio Livre Continental, passos sobre a validação da Estratégia Nacional analisados em Luanda. A força do feito em Angola, café angolano ganha espaço nos mercados europeu, asiático e americano. França, 40 pessoas morreram afogadas na sequência da onda de calor. Terça-feira, 23 de junho. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Vamos informar. 50,9% de crianças nas zonas rurais do país enfrentavam até 2024 o problema de desnutrição crónica. No circuito urbano, a percentagem ronda os 30,9%, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, que apresentou aqui em Luanda o relatório sobre o perfil da criança em Angola, referente aos períodos de 2023 e 2024. Entre os indicadores relativos ao período 2023-2024, a desnutrição aguda constitui um dos maiores problemas na primeira infância, tendo as províncias do Mochico, Lunda Norte e Zaire com as maiores prevalências, enquanto as províncias do Kwanza Sul e Kwanza Norte apresentam os níveis mais baixos. A taxa de frequência escolar no ensino primário teve uma variação de 48% a 87%, e por isso representa uma preocupação, segundo o secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário, Pacheco Francisco. Nesses últimos anos vai-se construindo mais escolas, mesmo para mitigar este problema, porque se você não resolve o problema do acesso das crianças à escola, vai criando o excesso de alunos em sala de aulas. Então, é um processo que está sendo feito, temos aí programas que poderão fazer com que, na verdade, se possa ter em conta este fator. A ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, reconheceu desafios persistentes, porém salientou progressos alcançados. A Angola registrou melhorias estas relevantes na saúde materno-infantil e na redução da mortalidade em menores de 5 anos, e estes avanços que refletem o impacto da implementação de estratégias integradas, assim como o alargamento da cobertura de vacinação, devemos fazer referência e sublinhar mesmo porque nos encorajam. Destaca-se ainda a prevalência de acima de 50% do aleitamento materno. Contudo, o perfil ora traçado pelo Instituto Nacional de Estatística também nos alerta para vulnerabilidades crônicas a que estão igualmente expostas as nossas crianças. A vulnerabilidade social e a pobreza, que não podemos ignorar e que preocupa o Executivo angolano, nós, por constituir um fator que incide sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos cidadãos, impacta negativamente no desenvolvimento e bem-estar da criança. Para a representante do Unicef em Angola, os dados apresentados no documento pelo INE revelam desigualdades geográficas e socioeconómicas significativas que exigem esforços acrescidos e respostas mais direcionadas. O Unicef reafirma o seu compromisso em continuar a apoiar o governo de Angola na produção, análise e utilização de dados para a infância. Acreditamos que as melhores decisões para as crianças
são aquelas que se baseiam em factos, evidências e conhecimento. O da criança não seja apenas um documento de consulta, mas sim uma ferramenta viva para orientar políticas, mobilizar recursos e promover uma ação coordenada entre governo, parceiros, academia, sociedade civil e setor privado. Porque, no final, os dados têm um único propósito: ajudar-nos a garantir que cada criança em Angola tenha a oportunidade de sobreviver, aprender, crescer e alcançar todo o seu potencial. O documento que traça o perfil e a situação da criança em Angola está alinhado aos 11 compromissos que o governo angolano e os seus parceiros assumiram para com a criança, instrumento que salvaguarda o seu crescimento integrado. Cada vez mais crianças com doenças cardiovasculares congénitas têm acesso a diagnóstico e tratamento especializado, fruto do programa de cirurgias cardíacas pediátricas levado a cabo pelo governo. Neste esforço de salvar vidas, a Associação Angolana Pequenos Corações organizou um encontro nesta terça-feira em Luanda com mais de 60 crianças internadas no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Durante o encontro, a secretária-geral da Associação Angolana Pequenos Corações, Márcia Miguel, alertou para a necessidade de maior consciencialização da sociedade sobre as cardiopatias congénitas, uma doença que afeta um número significativo de crianças e famílias em Angola. Que a gente está distribuindo não só donativos e brinquedos, mas também estamos distribuindo a nossa solidariedade, nosso amor e o abraço fraternal que a gente tem para todos os nossos pequenos corações. Nós tivemos recentemente, no dia 12 de junho, uma atividade parecida no Hospital Pioneiro Zeca, no Lubango, onde a associação levou para lá alguns donativos e também algum alimento para poder oferecer para aquelas crianças que estavam internadas naquela unidade. E para poder fechar o mês de junho, nós trouxemos aqui no Dom Cardeal essa atividade alusiva ao mês das crianças para dar um conforto social para os nossos pequenos. A chamada de atenção para a importância dos cuidados com os corações, né, das crianças que têm cardiopatia e não só, também uma chamada de atenção para a existência das cardiopatias congênitas. Apesar dos avanços registrados no tratamento, muitas famílias enfrentam dificuldades para garantir a continuidade dos cuidados médicos após as intervenções cirúrgicas, devido aos elevados custos dos medicamentos e da assistência especializada necessária para estes pacientes. Violante de Castro, mãe de uma criança diagnosticada com cardiopatia congênita, contou que a filha é acompanhada pelo Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento desde os 2 anos de idade, com o apoio permanente da Associação Angolana Pequenos Corações. E o Pequenos Coração vem a nos dar essa alegria, porque eles acompanham-nos, eles estão ali conosco, com nossos problemas, com as nossas tristezas. A doutora Márcia está ali sempre presente, a nos apoiar, a gente tem aquela atenção. Então é uma associação super que os parceiros, né, o governo também, os parceiros empresários deveriam dar muita atenção, porque eles fazem muito. Por sua vez, a diretora clínica do Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, Francisca Quefica, destacou a importância de iniciativas desta natureza para o bem-estar emocional e social das crianças que convivem com esta patologia. Quando esta criança recebe este conforto de uma fundação que muito se preocupa e muito tem trago o carinho, o amor, a atenção às nossas criancinhas, estamos a falar de algo divino, que é o amor ao próximo. Vamos desejar que esse trabalho continue, que seja próspero e que haja muito mais participações de outros fornecedores que venham ajudar, ou seja, de onde tem saído este bocado para poder oferecer às nossas crianças, haja bênçãos para que saia ainda muito mais, porque realmente é um trabalho, um gesto muito caloroso e que muito dignifica o ser humano. Na ocasião, Márcia Miguel deixou ainda uma mensagem dirigida à sociedade, apelando ao esforço da solidariedade e ao apoio às crianças que vivem com cardiopatias congénitas.
A mensagem que a gente deixa para toda a comunidade é uma mensagem de serviço. Nós entendemos que aquele pouco que a gente tem, às vezes pode ser compartilhado. Muitas vezes a gente esquece que, por não termos alguma condição especial na nossa família, alguma condição social, de saúde, ou alguma condição que nos leva a ter alguma limitação, isso não significa que a gente não deve ser solidário para aqueles que têm. Então essa é uma chamada de atenção não só para a existência das crianças com cardiopatias congênitas, mas também uma chamada de atenção para o servir. Nós viemos aqui para esse mundo para servir. A ação solidária incluiu a entrega de donativos às famílias, balões, roupas e brinquedos oferecidos pela Fundação Quenda, parceira da iniciativa. A Procuradoria-Geral da República leva ao conhecimento público que, no âmbito do processo crime registado, sob o número 46/19, foi hoje notificado o general Francisco Higino Lopes Carneiro pelos serviços do Ministério Público junto da Câmara dos Crimes Comuns do Tribunal Supremo. A referida diligência enquadra-se no regular desenvolvimento do processo, tendo o arguido sido notificado da acusação deduzida pelo Ministério Público pela prática dos crimes de peculato e de branqueamento de capitais. De acordo com os elementos constantes do processo, os factos em apreciação reportam-se a utilização indevida de fundos públicos, enquanto governador e gestor de fundos públicos da então província do Cuando-Cubango, que se destinavam ao desenvolvimento social e económico daquela província, os utilizou em benefício próprio na construção e gestão de empreendimentos turísticos e hoteleiros localizados na respectiva província, em prejuízo dos projetos sociais cujos fundos se destinavam a pagar. A Procuradoria-Geral da República reitera o seu compromisso com a defesa da legalidade, a salvaguarda do interesse público e o respeito pelos princípios do Estado democrático e de direito, assegurando que todos os processos são conduzidos em estrita observância da Constituição e da lei. A entrada em funcionamento de novos sistemas de captação, tratamento e distribuição. As infraestruturas foram inauguradas pelo Ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, e o seu funcionamento depende, por enquanto, de geradores alternativos de energia elétrica. Há um ano tiveram início as obras de construção dos novos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água na província da Lunda Sul. Em representação do Presidente da República, João Lourenço, o Ministro da Administração do Território, Daniel Félix Neto, deslocou-se à província para inaugurar as infraestruturas localizadas nos municípios de Muconda e Cacolo. Como sabe, água é vida, água é saúde, e aqui o Executivo angolano, liderado por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, comprometeu-se e acaba de honrar com aquilo que foi o compromisso que havia sido feito em 2021, quando a solicitação da população desta parcela do nosso país sobre a resolução deste grande problema. Está aqui totalmente feito. A jornada de campo começou nas primeiras horas do dia em Muconda e contou com a presença de autoridades tradicionais, líderes religiosos e membros da comunidade local. Concluído o ato de inauguração em Muconda, a comitiva seguiu para Cacolo, município situado a cerca de 145 quilômetros de distância. Na ocasião, o Ministro da Administração do Território destacou que as infraestruturas foram projetadas para garantir o abastecimento de água à população por mais de 20 anos. Este projeto tem a sua duração de 20 anos e ainda tem a sua expansão. Não é um projeto fechado, é um projeto aberto que poderá ainda merecer as novas ligações para mais 20 mil clientes, vamos assim considerar, ou mais 20 mil famílias. O investimento do Executivo, através do Ministério da Energia e Águas, está avaliado em mais de 4 mil milhões de kwanzas para o sistema de Muconda e mais de 5 mil milhões de kwanzas para o de Cacolo. O governante apelou ainda à preservação e conservação das infraestruturas, de forma a garantir a sua durabilidade e funcionamento adequado. A missão e a ideia é continuarmos a fazer outras e novas ações.
e não fazermos as mesmas coisas que já temos estado a fazer por conta da vandalização dos bens públicos que temos estado a verificar por todo o país, principalmente daqueles equipamentos que são postos ao serviço da população, mas as pessoas do alheio, pessoas que naturalmente não gostam do bem-estar, criam esse tipo de comportamentos que vêm naturalmente a retardar o nosso desenvolvimento. Os sistemas de captação, tratamento de água potável em Muconda e Cacolo já estão em funcionamento através de uma rede de gerador, pois na localidade não existe energia da rede, mas o ministro garantiu que daqui para frente estarão instalados sistemas de energias renováveis para breve. Segundo o responsável do Ministério da Administração do Território, estes não serão os únicos projetos do género na província. Outras localidades da Lunda Sul deverão beneficiar de novos sistemas de captação e distribuição de água, com destaque para a cidade de Saurimo. É um processo que continua, porque não só para Cacolo e Muconda, mas a província da Lunda Sul ainda tem outros projetos em obras já também, concretamente a construção do sistema de captação e tratamento do município de Saurimo, e também está na fase conclusiva o sistema de água do município do Dala. A empreitada estava a cargo da empresa Sinohidro, sob fiscalização da Chiuto. As obras permitiram igualmente a criação de empregos temporários, envolvendo 74 trabalhadores de Muconda e 78 de Cacolo. Na ocasião foram ainda entregues diversos meios de apoio para reforçar os serviços e garantir a sustentabilidade das infraestruturas. Café de produção nacional, espaço nos mercados internacionais. Em destaque. E Luanda passa a contar a partir desta terça-feira com uma unidade de produção de fogareiros melhorados. A estratégia visa dar resposta ao desafio de substituição de cozinhas com recursos a formas ineficientes e altamente poluentes, como são os casos da linha de carvão vegetal. A infraestrutura foi inaugurada pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo. Em Angola, cerca de 1.000 milhões de pessoas ainda cozinham com recurso a formas ineficientes e altamente poluentes, com base em lenha e carvão vegetal, hábitos que representam significativamente a ameaça ao meio ambiente devido à poluição do ar e à destruição de florestas. É neste sentido que a multinacional do setor energético, Eni, e o Centro de Formação Dom Bosco inauguraram nesta terça-feira em Luanda uma fábrica de produção e distribuição de fogareiros sustentáveis de cozinha. O projeto tem capacidade para produzir 500 peças por dia e vem contribuir nas condições climatéricas melhoradas, segundo Stefani Flaviano, diretor de produção energética da Eni Angola. Representa uma evolução natural da nossa presença no país, expandindo para soluções de acesso à energia renovável, para soluções climáticas integradas. Trata-se de um equipamento com menos consumo de lenha e carvão e, igualmente, menos produção de fumo, segundo explicou Máximo Herrera, diretor-geral do Centro Dom Bosco. Esse fogareiro consome 50% menos de lenha ou de carvão. Portanto, estamos a favorecer o bom uso das nossas árvores, porque estamos a diminuir o abate de árvores. Os fogareiros fazem parte de um projeto de distribuição gratuita à população rural. Em 3 anos, a instituição responsável prevê distribuir 145 mil peças. 145 mil fogareiros distribuídos em 3 anos. E vamos chegar, em total, em 7 províncias, a 720 mil fogareiros. A infraestrutura, agora inaugurada, abre oportunidade para 70 postos de trabalho, todos formados em soldadura. É o caso de Jurema Francisco e Rosa Ferreira. Ambas fazem parte do grupo de jovens que ganharam um posto de emprego.
Anteriormente não tinha nenhum tipo de trabalho, vivia procurando trabalho, não encontrava nenhuma porta abrir para mim. Mas depois, com a proposta de estágio, foi-me dada a oportunidade de crescimento. Hoje eu sou alguém que deixou de ser alguém que procura uma oportunidade para alguém profissional. Atualmente eu me vejo como alguém que soube aproveitar as oportunidades da melhor forma possível. Sinto-me muito orgulhosa porque é um projeto que muitos ficam orgulhosos trabalhando, principalmente ser mulher, não é fácil, mas é muito bom trabalhando aqui. Durante o ato de inauguração da infraestrutura, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, destacou o projeto como um apoio à capacidade técnica de jovens. O projeto tem várias dimensões, né? Por um lado, demonstra que a indústria petrolífera não está alheia às questões climatéricas que afetam o nosso país e que também está consciente da necessidade de nós continuarmos a apoiar a formação técnico-profissional. Centro de produção de fogareiros melhorados que ajudam na proteção do meio ambiente. Ora, e falamos agora de especialização de liderança em economia azul. Teve início nesta terça-feira um ciclo de capacitação liderado pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. A jornada termina no dia 25 do corrente mês. O Girassol Jornal recebe Álvaro Sardinha, é consultor especializado em economia azul e desenvolvimento sustentável e regenerativo. Ainda desenvolve e coordena programas, projetos e iniciativas que promovem o conhecimento, a inovação e a cooperação para o crescimento da economia azul de forma inclusiva e sustentável. É o coordenador da pós-graduação. Muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Pois, e é muita coisa. Aliás, resume-se numa vasta experiência. Está em Angola para este desafio. Em que país está já agora que estamos a falar em economia azul? Buscando a sua opinião. Bom, a economia azul está em todos os países, está em todo o planeta, inclusive nos países que não têm costa ou vista para o mar. Portanto, mesmo os países que estão no interior aproveitam a economia azul. A economia azul tem uma capacidade de diversificação económica muito saudável e que estimula muito a prosperidade e o bem-estar e o crescimento económico. Um conceito relativamente novo, do ponto de vista económico. Portanto, como é que se descreve esta economia azul num contexto atual? Muito bem. A economia azul, no fundo, acompanha todo o ciclo da água. Onde há um meio aquático, a economia azul está lá. E todas as indústrias, todas as empresas, todos os empregos que estão ligados de alguma forma ao meio aquático estão incluídos na economia azul. Agora, a economia azul distingue-se, digamos, da chamada economia do mar pela sua postura de criar economia e riqueza, mas sempre com respeito pelas pessoas, pelas comunidades, pela cultura e pelo ambiente, pela biodiversidade. E esse é o fator distintivo e eu acredito que é isso que tem mobilizado e tem atraído países, gerações. Porquê? Porque esta é a linha de futuro. Com tantos problemas que temos no planeta, é exatamente por aqui que temos que ir, neste caminho de sustentabilidade e de regeneração da vida. Estamos aqui a falar de um ciclo de cerca de 3 dias de capacitação. Que experiências é que são trazidas para o grosso de participantes e como é que estas poderão, de facto, capitalizar o setor para o que se pretende? Muito bem. Hoje foi o primeiro dia, portanto já podemos fazer um balanço do que aconteceu. Para já agradecer o convite à senhora doutora Carmen do Sacramento Neto, portanto, que teve a origem deste programa, Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos, e depois tivemos uma audiência maravilhosa, muito interessada, muito multifacetada, portanto, vários setores da economia, e ao longo do dia o balanço é extremamente positivo. E porquê que é extremamente positivo? Porque abordámos temáticas diversificadas, mas que abordam não só a economia, mas também a criação de emprego, a criação de riqueza e de riqueza distribuída, portanto, com oportunidades inclusivas e para todos. Portanto, abordámos soluções que realmente se aproximam das necessidades das comunidades, mas também dos investidores e das indústrias e das empresas. Portanto, é uma solução muito completa. Exatamente, em termos simples, se pode perceber esta
a criação de emprego no campo da economia azul, essa perspectiva, como é que se pode compreender? É muito importante. A economia azul, além da sua capacidade de promover a economia e de a diversificar, o que dá mais resiliência aos países, porque não ficam tão dependentes de alguns setores, portanto, dividimos o risco por várias áreas. Portanto, neste momento, nesse setor empresarial, é muito rico e, portanto, para uma nação, e para o emprego, para os jovens, para as comunidades, também. Porquê? Porque a economia azul, quando se desenvolve, cria muito emprego que não existia. Quando investimos, por exemplo, no turismo azul, que está ligado à economia azul, são necessários muitos jovens, muitas pessoas para trabalhar, para entrar neste setor. E às vezes a formação que têm já é o suficiente e quando não a têm é muito fácil, com uma formação muito rápida, conseguimos acolher as pessoas nesse setor. Portanto, é uma fonte de empregabilidade muito séria e em vários países tem feito um trabalho excelente de criar oportunidades, de apoiar o sistema educativo, a criar programas que realmente depois têm saída com carreiras dignas, desafiantes, mas que permitem às famílias e aos jovens criar o seu futuro com dignidade. Isso é muito importante. Há também uma questão que tem a ver com a legislação do mar. Portanto, precisamos saber se ela, na sua opinião, é tão bem explícita assim na maioria dos países costeiros. O que é que partilha em termos de opinião nesse sentido? Bom, a legislação, a economia azul ainda tem que fazer um trabalho longo de aproximação às comunidades. Muita gente ainda não sabe o valor que aqui está e não sabendo, não conhecendo, não o aproveitam. Portanto, temos que começar com um projeto de literacia, levar a economia azul a todas as idades, aos mais jovens na escola, até aos bem jovens, 10, 11, 12 anos, aos jovens que estão nos 15, 16 para a frente, porque já começam a pensar no mundo do trabalho e então aí a literacia das carreiras tem que ser comunicada. É ainda insuficiente o nível de literacia? Em todo lado. Não vamos particularizar Angola. Este é um trabalho permanente, persistente, que temos que continuar. Angola já está a fazer um trabalho muito bem feito e eu felicito isso. E está com muita vontade, isto é muito importante, muita vontade, é o que se sente, e isso que eu sinto quando aqui chego, muita vontade de dar passos largos em frente. Isso é muito bom. A legislação acompanha, a legislação faz parte do desenvolvimento. À medida que a economia azul vai dando provas de vitalidade, atrai e exige o desenvolvimento de legislação. A nível internacional já estamos muito bem, felizmente ainda hoje vimos vários acordos que estão a ser celebrados, que são convenções no fundo que se transformam em direito e que mobilizam os países para a economia azul, uma economia azul saudável. E esse trabalho está muito bem feito. Têm sido feitas grandes conquistas no direito internacional, seja público, seja privado. Em Angola, o vosso pacote legislativo também está bastante bem estruturado, mas estamos num mundo em mudança. E o que é válido hoje, amanhã pode não ser suficiente. É um trabalho de continuidade. Não há nada que se possa dizer que está mal ou que está menos bem. O que está é reconhecer que a economia azul é um trabalho de continuidade. Todos os dias nós estamos a dar passos num caminho de desenvolvimento sustentável e regenerativo, de progresso, de estabilidade, de segurança, de bem-estar. Em contextos cada vez mais novos, no atual, por exemplo, quais acha que são os grandes desafios que se impõem em relação à economia azul? A olhar para os dias de hoje. Muito bem. A economia azul precisa de dois pontos fundamentais, dois pilares que nós temos que investir com a certeza que darão grandes frutos. Um é o conhecimento. É divulgar bastante a economia azul, não só a uma parte da sociedade, mas a toda a sociedade. Através, por exemplo, com muito sucesso, pela educação em todos os programas, nos currículos, pôr o tema da economia azul, do oceano, nos currículos e tornar essa maritimidade, essa consciência, uma conversa de rua. Portanto, esta divulgação. Este é um tema fundamental e não é difícil de o fazer e nem é oneroso. Porquê? Porque há ferramentas gratuitas que estão disponíveis e podem ser aplicadas com muita tranquilidade. Depois, outro pilar, a colaboração. A colaboração é muito importante, porque a economia azul é multissetorial. A economia azul está em vários ministérios e nós não podemos pôr, ou é muito difícil acumular só num. Portanto, esta multidisciplina, este multissetorial obriga a que as pessoas se sentem à mesa e de boa vontade discutam as questões,
sempre com um espírito de encontrar respostas. Respostas que nos permitam criar valor para todos. Portanto, colaboração, de preferência colaboração continuada, daquela colaboração que nos traz aqui hoje, e amanhã saímos com vontade, vamos continuar a colaborar, porque está a dar resultados. Um trabalho contínuo. Álvaro, avançamos, temos mais 2 dias, a princípio o ciclo formativo tem mais 2 dias, amanhã e termina no dia 25. O que é que a agenda reserva para amanhã? Muito bem, nós hoje abordámos temas muito importantes, estruturantes. Fizemos um bom enquadramento de Angola, da economia azul, do ordenamento do espaço marítimo, da situação das pescas sustentáveis, um trabalho fundamental. Amanhã vamos para falar de turismo, muito importante também, turismo azul. Vamos falar de inovação, vamos falar de alterações climáticas, vamos falar de poluição, tudo fatores que podem comprometer o desenvolvimento. Por exemplo, o turista gostará de estar num país em que há boas condições, a poluição está controlada, há condições para receber e acolher. Portanto, é esses temas que vamos explorar amanhã, sempre numa perspectiva de encontrar caminhos construtivos e de soluções que não precisam de ser caríssimas. Não, são soluções que estão à disposição. Esse foi um fator hoje muito interessante, foi que as pessoas adoraram perceber que há tanta solução gratuita e à sua disposição. Álvaro, obrigado por ter vindo aos Direções Jornal. Muito obrigado. E contamos ter-lhe uma próxima oportunidade. Aliás, a formação continua, temos o dia 25, quem sabe até lá. Muito bem, muito obrigado. O prazer é meu, privilégio. Ora, estamos juntos e boa continuação de bom trabalho. Nós seguimos agora para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes, não saia daí, até já. Já de volta, o jornalismo angolano volta a perder mais um grande profissional depois da morte do jornalista Tomé Armando. Nesta segunda-feira, vítima de doença. Morreu hoje igualmente vítima de doença o jornalista sénior da televisão pública de Angola, Manuel da Conceição. Foi confirmada pela estação televisiva pública, que destacou o legado, o profissionalismo e o importante contributo de Manuel da Conceição na formação de várias gerações de jornalistas. Considerado um dos rostos mais conhecidos da TPA, integrou equipas responsáveis pela cobertura de grandes eventos nacionais e internacionais, além de assinar Luanda. Tomé Armando tinha 49 anos, desempenhava as funções de chefe de produção da Rádio Luanda e construiu uma carreira marcada pelo rigor e dedicação ao serviço público de informação. Iniciou o seu percurso profissional na redação central de notícias da Direção de Informação da RNA, participando na cobertura de diversos acontecimentos de relevância nacional. Ao longo da sua trajetória, manteve uma forte ligação à Direção de Informação da RNA, integrando equipas responsáveis pela cobertura de grandes eventos. Entre os trabalhos mais recentes, destaca-se a cobertura da visita do Papa Leão XIV a Angola. O jornalista deixou igualmente a sua marca na Rádio 5, onde participou durante vários anos na cobertura da tradicional Corrida de São Silvestre. Com o desaparecimento de Manuel da Conceição e Tomé Armando, o país perde 2 profissionais que dedicaram as suas vidas ao jornalismo e ao fortalecimento da comunicação social angolana. E a Embaixada de Angola no Reino de Espanha escreve em nota que recebeu com profunda dor, consternação e sentimento de perda irreparável a notícia do falecimento do embaixador Carlos Cruz de Lemos Sardinha Dias, ocorrido no domingo, 21 de junho, numa unidade hospitalar da cidade do Panamá, vítima de doença. Salienta que neste momento de luto e reconhecimento a diplomacia angolana vê partir um dos seus mais dedicados, competentes e íntegros servidores e que ao longo da sua notável carreira no Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Sardinha Dias distinguiu-se pelo seu elevado sentido de Estado, rigor técnico, responsabilidade institucional e inabalável patriotismo na defesa e afirmação de Angola no contexto internacional. Outras notícias no Girassol Jornal: o processo de validação da Estratégia Nacional e do Plano de Ação para a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana registrou mais um passo na senda da integração económica de Angola no mercado africano, com a realização em Luanda de um workshop que juntou nesta terça-feira representantes do governo e parceiros internacionais.
Durante a sessão de trabalho, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens de Oliveira, destacou que a estratégia se encontra em fase de discussão e que a proposta será submetida para aprovação. Segundo o governante, a implementação da estratégia deverá criar condições para que o país aproveite melhor as oportunidades oferecidas pelo maior mercado integrado do continente. Hoje somos na ordem dos 36, 37 milhões de habitantes. É o nosso espaço natural de comércio, mas as nossas empresas, com a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, terão acesso a um mercado de cerca de 1,2 mil milhões de pessoas. Portanto, essa dimensão é uma oportunidade imensa para as nossas empresas. Mas, obviamente, que teremos sempre que pensar que também iremos abrir as nossas portas para as empresas dos nossos países vizinhos, dos nossos países do continente africano. Isso significará também uma pressão no sentido de que todos nós teremos que trabalhar com padrões internacionalmente reconhecidos, com padrões de competitividade que precisam de crescer. A representante da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Binazwar Aruna, responsável pela secção de iniciativas subregionais para a África Austral, referiu que a organização, em parceria com o governo do Canadá, tem vindo a apoiar o Ministério da Indústria e Comércio na elaboração de instrumentos necessários para a implementação da estratégia nacional. Este acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africano tem vários protocolos e um dos protocolos muito importantes tem a ver com mulheres e juventude. Então é muito importante que o governo, juntamente com as pequenas e médias empresas, possam apoiar de forma prática mulheres e juventudes dentro desta estratégia. Tem um guia que é passo a passo que deve ser explicado ao setor privado, porque no fim do dia o setor privado é que vai ser o motor desta estratégia. Então tem um guia que é passo a passo para o setor privado de como vai alavancar os negócios. E é isso que é muito importante. O setor privado é que vai ser o maior beneficiário deste projeto. De acordo ainda com a responsável, o objetivo é assegurar que Angola disponha de mecanismos eficazes para tirar proveito das oportunidades decorrentes da Zona de Comércio Livre Continental Africana ao reforçar a integração económica regional e o desenvolvimento sustentável. Depois desta estratégia ser aprovada, ali é onde vai começar realmente o trabalho. O Ministério da Indústria e do Comércio de Angola vai criar um comitê que vai abranger vários setores ministeriais, e o nosso trabalho como o NECA vai ser exatamente ajudar este comitê para a implementação da estratégia particular de Angola. A opinião da classe empresarial é que a adesão à estratégia poderá representar um impulso significativo para os negócios liderados, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, tal como disse a empresária Carla Graça, membro da Federação de Mulheres Empresárias de Angola. Terão maiores mercados, acesso aos maiores mercados dos outros países vizinhos, nossos vizinhos, em África, expandir o nosso negócio e a nossa marca, o feito em Angola. Acho que é muito bom, principalmente para os empresários, para todos nós empresários, grandes e pequenos empresários, mas sobretudo para fazer desenvolver e crescer as micro e pequenas empresas, porque todas as grandes empresas vivem e são abastecidas pelas pequenas empresas. A Zona de Comércio Livre Continental Africana é considerada uma das maiores iniciativas de integração económica do mundo. Reúne mais de 50 países africanos com o objetivo de facilitar o comércio intra-africano, reduzir barreiras comerciais e promover o desenvolvimento económico do continente. E o café de Angola tem registrado grande procura nos mercados europeus, asiáticos e americanos, como é o caso dos Estados Unidos da América. Neste capítulo, o AGOA figura-se como oportunidade para a exportação do café angolano para aquele mercado, de acordo, no caso, com dados divulgados nesta terça-feira durante a 7ª reunião do Comitê Técnico do Projeto Mucafé. Em 1973, Angola foi o terceiro maior produtor mundial de café,
com um total de 243.780 toneladas, tendo no ano seguinte reduzido a produção para 223.800 toneladas e alcançado uma receita de 182 milhões de dólares norte-americanos. De lá para cá, se passaram muitos anos, a produção baixou significativamente. Todavia, o café angolano continua a chamar a atenção dos mercados internacionais, onde a Europa e as Américas se destacam. Toda a União Europeia, especialmente do norte da Europa, estamos a falar de os Países Baixos, da Suécia, da Alemanha, da Dinamarca, esses países do norte da Europa, todos eles têm apetite por café. Cada vez o consumo de café é maior nestes países. Depois acho que a Ásia, especialmente o Japão e a China, são mercados com muito potencial. Os países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, há aqui todo um conjunto. E os Estados Unidos, obviamente, não é? Os Estados Unidos, obviamente, porque apesar de atualmente existirem um conjunto de barreiras à entrada de produtos nos Estados Unidos, a Angola beneficia do Acordo de AGOA. Pode ajudar muito as exportações de café angolano para os Estados Unidos. O empresário que, para além da Angola, atua em Cabo Verde, Portugal e outros mercados, explica que, apesar do potencial, o consumo per capita de café no país ainda está aquém do desejado. O consumo per capita de café em Angola ainda é reduzido face à média internacional. Estamos a falar de 0,8 kg por ano per capita. E há aqui um espaço muito grande para crescer, especialmente num país que é produtor de café de qualidade, nomeadamente a variedade robusta, mas também com potencial para produzir bons cafés arábicas em zonas de maior altitude. E, portanto, há aqui um espaço de crescimento que tem que ser capitalizado. Lançado em 2023, o projeto Mocafé, que conta com a parceria e o financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Delegação da União Europeia em Angola, está avaliado em 8,8 mil milhões de euros. De acordo com o secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, Castro Paulino Camarada, em Angola, o café é cultivado maioritariamente por produtores familiares. Estão registrados cerca de 20 mil cafeicultores, 95% dos quais são explorações agrícolas familiares. Para aquilo que é o potencial de produção do nosso país, esse número é reduzido. É um número modesto. Nós precisamos de muito mais cafeicultores e estamos, de facto, a fazer um esforço para promover a cafeicultura entre jovens que se queiram tornar empreendedores e queiram abraçar esta cadeia de valor. Castro Camarada admite que a produção do café é modesta, mas refere que existem inúmeras oportunidades para a inversão do quadro. A produção atual situa-se nas 10.500 toneladas e portanto, trata-se de um valor ainda também modesto para aquilo que são as nossas potencialidades. Portanto, temos uma grande oportunidade para aproveitar essas oportunidades do mercado, temos extensão, podemos expandir e temos uma grande possibilidade de intensificar. O projeto Mocafé visa promover o estudo de mercado detalhado sobre o consumo de café em Angola, a análise abrangente da cadeia de valor e do sistema de apoio aos produtores, a caracterização multidimensional do café robusta de Angola, ecotipos, nomeadamente café ambuim, ambris, cazengo e macocola, e o desenvolvimento de um sistema digital funcional de qualidade, rastreabilidade e informação do mercado. E o mercado de tintas em Angola registra um crescimento satisfatório, visível na dinâmica de produção. Mas, apesar do crescimento, fatores como a dependência em matérias-primas importadas, custos logísticos e constante variação nas taxas de inflação são apontados pelos operadores do setor como desafios por superar. No mercado angolano, a produção de tinta envolve a mistura precisa de resinas, pigmentos, solventes e aditivos. O setor tem se expandido com fábricas locais a substituir marcas internacionais e a adotar processos mais sustentáveis e seguros. Mas, apesar do crescimento, o gerente deste armazém, Cabá, diz que vários fatores impactam diretamente o preço final do produto nas prateleiras
das respectivas lojas. Neste momento, a tinta são nacional, os preços também mudam. Antigamente o tinta era 6.500, mas com essa guerra do país no mundo inteiro, então quer dizer, as coisas mudaram um pouco. Neste momento a tinta na fábrica está 8.300. Com todo táxi, ou às vezes se você faz a encomenda e ele traz, então nós vendemos 9.000, às vezes 9.500. Uma opinião partilhada pelas revendedoras Caridade e Rosa, que afirmam estar cada vez mais difícil manter um negócio por causa da subida dos preços. Você compra uma lata de tinta a 9.000 para ganhar 500 kwanza. E nem todos os dias você consegue subsair. Na loja está alto o preço e quando vem no mercado, abaixa o cliente, você compra caro, quando chega, ele quer baixar. Somos da Calemba, viemos aqui, quando partir a Calemba, a vida estava boa. E queríamos nossas crianças sem problema, sem nada. Estavam vendendo a melhor coisa, estavam levando um bocado de comida para as crianças comerem em casa. Por agora as coisas estão subindo. O negócio está muito caro. Onde nós estamos a comprar está subido. Quando vem vender, já nem lucro não tem. Só tirará uns 200, 300, 500 para conseguir fazer um jantar para casa. No Golfo 2, encontramos esta loja que vende tintas para automóveis. A proprietária, Karina, diz que o produto tem maior procura que as tintas de água para as casas. Estamos aqui há 2 anos, mas antes estava lá mais um pouco à frente no quintalão. Nacional só tinta d'água, tinta sintética só. De carro mesmo veio para fora, Egito, China, Alemanha, Holanda. Antes eu vendia só tinta d'água, mas agora melhorei, comecei a vender a tinta de carro, onde estou vendo a concorrência é outra. No entanto, no setor imobiliário, Cabá explica que os clientes têm preferência pelo nacional, por ser mais acessível. O gerente afirma também que a cor com maior saída tem sido a branca. Tem de 45.000, tem tinta também, são balde, tem tintas que são 80 e tal mil kwanzas, mais branca, como as pessoas gostam de coisas mais acesas dentro da casa branca, que tem mais saída. E porque aquilo também você pode misturar com algum corante. Mais um curto intervalo a seguir no Girassol Jornal até já. Já de volta e olhamos para a atualidade fora de portas. Em França, pelo menos 40 pessoas morreram na sequência da onda de calor que afeta o país. Os dados foram divulgados pelo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, que lamentou o fato das mortes estarem associadas à onda de calor que está a assolar a Europa e, em especial, a França, onde se têm registrado temperaturas superiores a 40 graus Celsius em várias localidades. Hoje, por exemplo, as temperaturas atingiram máximos de 42,8 graus Celsius. Segundo o governante, as vítimas são maioritariamente jovens. De acordo com o Serviço Meteorológico local, as temperaturas vão permanecer elevadas, pelo menos até ao fim de semana, tendo sido emitido o aviso vermelho de onda de calor. São esperadas novas temperaturas recorde, incluindo algumas que podem superar todos os recordes anteriores, independentemente da época do ano. Um relatório do Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos aponta que pelo menos 838 pessoas foram vítimas de 546 casos de violência sexual nos 3 anos de guerra no Sudão. Números que representam apenas a ponta do iceberg da verdadeira dimensão destes abusos. 284 raparigas, 8 homens e 7 rapazes, sendo que a maioria dos incidentes verificados foi perpetrada por homens que vestiam uniformes das forças rebeldes, das forças de apoio rápido, de grupos filiados e de milícias árabes, embora também haja casos atribuídos ao exército sudanês que lhes faz frente. Segundo o gabinete da ONU, foram registrados pelo menos 300 vítimas mortais na sequência destas violações em grupo e muitas outras sofreram complicações médicas graves, enquanto pelo menos 59
ficaram grávidas. O governo americano defendeu hoje o aumento do investimento militar, argumentando que a manutenção da superioridade militar norte-americana é essencial para a segurança e economia norte-americanas. Segundo o secretário da Defesa, a análise permitiu identificar e eliminar despesas consideradas não prioritárias, bem como detectar redundâncias que representavam milhares de milhões de dólares em custos. O governante anunciou ainda que o Pentágono pretende concluir a sua primeira auditoria financeira abrangente em 2028, antecipando os prazos inicialmente previstos. Ora, e olhamos para o desporto no dia em que Portugal somou a sua primeira vitória no Mundial FIFA 2026. Antevisão das próximas partidas para o Grupo L, a Inglaterra e o Ghana buscam a qualificação aos 16 avos de final do Mundial. Hoje às 21 horas, já dentro de mais alguns minutos. E ainda no mesmo grupo, o Panamá e a Croácia lutam pelos primeiros pontos. O desporto nacional hoje cumpriu-se a primeira pausa na edição 47 da fase final do Nacional Senior Masculino de Handball, que decorre aqui em Luanda, no pavilhão principal da Cidadela. Para esta quarta-feira, joga-se a quarta ronda no arranque da segunda volta. Com este cartaz, no grupo 1 jogam 1º de agosto Escolinha do Namibe, às 15 horas, e Grupo Desportivo da Banca, Visionários de Luanda, às 16 horas e 30 minutos. Ontem, para a terceira jornada, jogaram 1º de agosto 17, Banca 15 e Visionários 26, Escolinha do Namibe 20. O 1º de agosto comanda a série com 12 pontos, seguido pelos Visionários com 6 pontos. E no grupo 2, nesta quarta-feira, no arranque da segunda volta, na quarta jornada, medem forças Petro de Luanda, Adja Models, às 17h30 e Interclube Estrela do Palácio da Huila, às 19 horas. Ontem, para a terceira ronda, mediram forças Petro de Luanda 22, Interclube 21 e Adja 31, Estrela do Palácio 20. O Inter comanda o grupo 2 com 10 pontos, seguido pelo Petro de Luanda, igualmente com 10 pontos. A informação que coloca ponto final, a edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Boa noite, passe bem. Até amanhã.